ponto fundamental da compreensão da economia. O Estado, ele não tem como se bancar. O Estado, né? Você falando de Estado, explicando claramente. Não estou falando do Lula, estou falando do Estado brasileiro, Estado americano, Estado francês, qualquer Estado do mundo. Governo. Qualquer Estado você imaginar no mundo com qualquer governo. E Radon, como é que se ele não tem como se bancar, se ele não tem como produzir dinheiro, como é que ele paga as suas contas? Como é que ele vai? Que ele tem que pagar o policial, tem que pagar os médicos, tem que pagar, construir estrada, ele tem que fazer isso. Perfeito. Como é que ele faz isso? Tem 3 caminhos. O governo, ele olha para a conta dele, ele tem 3 caminhos para poder ter dinheiro, para arrecadar dinheiro. O primeiro caminho, o mais simples que a gente fala, é o imposto. Então eu vou dizer para você, você produziu 100, eu vou dizer que 20 agora você tem que me pagar. Então você me dá 20, você me dá 30, você me dá 40, como é no Brasil. Imposto. Isso é a primeira medida que o governo tem para se financiar. A segunda maneira que o governo tem é dívida. Então eu peguei os seus 40, você produziu 100, eu peguei 40 de você, fui lá, imposto, né? O nome já diz, é imposto, né? Então você tem que me pagar. Só que esses 40 foi pouco. Então o que eu posso fazer? Eu posso me endividar. Então eu posso pegar e falar assim, opa, mercado, bancos, não é o caso do Brasil hoje, mas é o da Argentina, FMI, eu preciso de mais dinheiro. Então me dê mais dinheiro, porque os 40 que eu tenho aqui não é o suficiente. Então me dê mais e eu prometo que no futuro eu lhe pago. Com qual juros? É o que a gente explica, é o que a gente acompanha da taxa Selic. Então o que é a taxa Selic? É o governo, é a taxa que o governo diz que ele vai se financiar. Eu pago 12, 13, como está agora no Brasil. Certo? Isso é a segunda coisa. Ele faz uma dívida para o futuro. Então, eu não tenho como me financiar. Só os 40 que eu tirei de você não é o suficiente. Eu preciso de mais dinheiro. Então, eu posso fazer uma dívida. Então, o primeiro ponto, ele pode fazer imposto. Ele pode se endividar. E tem o terceiro ponto, que é a inflação. Então, a inflação é uma maneira do governo se financiar. Como assim, Radon? Como é que o governo se financia com a inflação? É um mecanismo um pouco complexo, tá? Da gente explicar aqui de como o Banco Central atua, de fazer o aumento da base monetária, como esse aumento tem que ser esterilizado, é um pouco complexo de a gente explicar aqui. Mas de uma forma geral a gente pode pensar, de forma bem simples, tá? Para simplificar, você pode pensar que o governo, ele imprime dinheiro. Tá. Então imagina como se o Banco Central fosse um órgão do governo, 100% do governo, ligado ao governo, e o governo precisa pagar uma conta. E ele vai lá no Banco Central e fala, imprime aí para mim 10 mil reais. E o Banco Central vai lá e dá para ele 10 mil reais. A Casa da Moeda, o Banco Central dá 10 mil reais para ele. E ele vai lá e paga essa conta com essa inflação. Então, com esse aumento de base monetária. O governo só pode se financiar dessas 3 formas. O que acontece na economia mundial? Essa terceira forma da inflação, ela é a forma mais light no curto prazo. Você não percebe o seu dinheiro desvalorizando na sua conta bancária. Ele está lá na sua conta bancária. Radon, eu tenho 100 mil reais e continuo com 100 mil reais. O governo não pegou nada de mim. Nossa. Pegou de você, amigo. Porque os seus 100 mil reais teve uma inflação de 7% no ano passado. Então, os seus 100 mil reais vale 7% a menos. Vai ser agora 4 alguma coisa. Então, o governo consegue. Olha que coisa mascarar até isso, né? É mascarar. Porque a gente olha e fala assim, tá na poupança, um exemplo. Exatamente. Tenho 100 mil, comecei janeiro com 100 mil, terminei dezembro com 100 mil. O tá governo tudo não pegou certo. nada. É. Já paguei meu imposto, meu dinheiro tô com 100 tá mil. seguro, Tá é isso seguro. que a pessoa pensa. O governo, ele consegue roubar você sem mexer no seu real. Sem mexer na sua conta. Porque ele consegue inflacionar a economia. Radon, isso acontece no mundo todo. O mundo todo passa por inflação. O que as economias modernas aprenderam, né? Os Estados Unidos aprendeu, o Brasil aprendeu na década de 90, é que com isso não se pode brincar. Por que não pode brincar com isso? Porque isso vira uma maneira muito fácil do governo se financiar e que gera um problema gigante no futuro. A gente tem um exemplo aqui do lado. É a Argentina hoje. Porque a Argentina hoje está um caos de inflação acima de 100%, 120%, 130%, o dólar altíssimo. Por quê? Porque o governo se financiou dessa forma. Uau. O governo ficou aumentando a quantidade de peso na economia, aumentando a quantidade de dinheiro, de moeda deles. As pessoas acham que isso não tem problema nenhum por um tempo. Isso depois tem uma conta gigante, que aí constar um problema de inflação é muito maior. Então, olha o que eu estou falando para vocês. 3 maneiras do governo fazer: imposto, dívida e inflação. Essas 3 maneiras, elas são danosas de forma crescente, mas impopulares de forma decrescente. Isso é uma coisa fundamental para se entender. O imposto, ele é impopular, porque eu sinto eu pagar. Eu ganhei 100 e estou dando 40 para o governo. Isso é impopular. A dívida é médio impopular. Porque eu vou lá, vai estar aumentando a dívida do governo, vai estar lá e tem uma impopularidade no governo fazer isso. A inflação só se torna impopular depois de muito tempo. Porque geralmente quem paga o ônus é um governo que vem em futuro. Por isso que, voltando ao nosso papo no começo,
o Banco Central tem que ser regulado por uma política de Estado e não de governo. Porque senão o nosso presidente do Banco Central agora poderia ser alguém 100% alinhado com o Lula e estaria inflacionando a economia, a gente acharia que estaria riquíssimo, imprimindo dinheiro, e essa conta iria chegar para o governo próximo, ou no próximo, ou no outro. Por isso que essa coisa é muito delicada.